Você está disposta a me matar de susto, louca. Ô, amiga, perdoa. Foi tudo muito intenso. Eu não sabia a quem recorrer. E, além do mais, você é a madrinha dos meus filhinhos. Agora você faz piada. Te conheço. E esse Adolfo? É gato? Lá vem. Sai fora, Sueli. Na verdade, nem reparei. Afinal, eu já tenho 2 gatos lindos que tomam conta de mim. Não preciso de mais nenhum. 2 gatos que assim que você morrer, sozinha e seca, e não colocar mais ração para eles, vão te devorar aos bocadinhos. Cruz credo, Sueli, que horror! Você fala como se eles fossem uns interesseiros. Eles me amam, tá? Verdade pura. Ô, Sueli, eu tenho que picar aqui uns orgânicos pro meu almoço e você tem que descongelar a sua quentinha de arroz com macarrão, tá ok? Beijo. Acho que a Sueli, às vezes, dava umas viajadas nada a ver e me irritava. A questão para mim, neste momento, não é ter alguém, mas sim ser alguém. Só ainda não sei bem quem, ou se já sou. Enquanto eu cortava meus orgânicos, delirando na vitalidade das cores e texturas dos legumes, na intensidade do verde das verduras, foi me dando uma vontade de chorar. Me lembrei do poema do Leminski, que Caetano musicou, chamado Verdura. Do nada veio isso, essa melancolia. Eu ali, num ambiente tão maravilhoso, ouvindo passarinho cantar, protegida, privilegiada, saudável, e tão perto o mundo inteiro desabando, experimentando o caos. Que direito eu tinha de ser tão privilegiada? Me senti sufocada, precisava respirar e sair. No jardim, avistei o Neylor. Oi, Neylor. Você conhece alguma trilha aqui por perto? Para eu fazer uma caminhada, espairecer um pouco. Spy o quê? Tem essa por aqui não. Tem a Pedra da Galinha. Mas a senhora não consegue ir sozinha, não. Vai precisar de um guia. E já tinha que ter saído, ó, muito cedo, para voltar dia claro. Não, quero algo mais simples, só uma caminhada mesmo. Assim, nesse caso, dona Alice, a senhora pode caminhar por aqui mesmo, pelo bairro, aqui nas redondezas. É seguro. Essa região é muito bonita. Só não vale se perder, hein? Por que será que eu sempre ficava irritada com os comentários do Neylor? Voltei para casa, preparei uma mochilinha básica de ataque, pus água, maçã, barras de cereal, celular, um casaco e saí. Os gatos dormiam a sono solto perto da janela, onde batia um sol gostoso. Nem perceberam meu movimento. Pensei até em levar o Sacho Coração, mas seria ridículo andar por aí com essa ferramenta. Poderia ser presa. Eu não pretendia me demorar, queria só dar um passeio antes do almoço. Seria bom para mim conhecer melhor o entorno a pé, aliviar a angústia. Passei leve e decidida pelo Neilo. Fiz um cumprimento de cabeça, ele me olhava como se prendesse o riso. Me veio à mente. Será o que o Neilo pensava de mim? Até parece que eu ia pegar tudo que eu já vivi na minha vida inteira, enfiar num único pacote fechado e subjugá-lo à vistoria do Neilo. Simplesmente não. Nem o Neilo, nem mais ninguém. Quando eu vou conseguir simplesmente deixar meu pensamento existir e depois deixá-lo ir, voar, sem pretender enquadrá-lo em nenhum conceito ou achatamento? Assim que saí do condomínio de Rodolfo e Adolfo, a primeira coisa que me chamou a atenção foram os paralelepípedos que calçavam as ruas. Estavam verdes, revestido de um tipo de musgo mais denso nos cantos e pelo meio, determinando o rastro dos pneus dos automóveis e também revelando quão raro era o tempo que eles costumavam passar por ali. Por isso entendi o silêncio. Lembrei do dia, quando cheguei, debaixo daquela chuva forte, que para achar aquele lugar, subi muitas ruazinhas. Eu realmente estava num tipo de montanha habitada por casinhas de bonecas. Subia e descia, ruínas verdes. As casas variavam de padrão das mais sofisticadas às mais bucólicas. Tinham algumas que pareciam de contos de fadas. E nessas, algum duende poderia aparecer na janela para saber quem era o curioso que abelhudava a paz dele, com pensamentos prejudicados. Alguns passarinhos, eu tive a impressão, me seguiam e tagarelavam comentários entre si. Eu me sentia plena, consciente, com uma sensação de peso em cada pisada, como se realizasse a minha proporção gravitacional.
Conseguia me conectar com a linha energética que sai do meu eixo, do meu chakra básico, ou Muladhara, até o núcleo do centro da Terra. E percebia que essa linha estava livre, solta, não fazia tapeçaria com mais nenhuma outra. Sorria ao me ver nesta imagem. Essa sensação me inundou de confiança e meu prêmio foi receber os raios de sol pelo meu rosto e na minha cabeça toda. E nesse momento, essa força entrou pelo meu chakra coronário, o Sahasrara, e levou energia purificadora até o umbigo do planeta. Senti que naquele instante atingi um dos meus maiores propósitos existenciais, que era alimentar a Terra de energia limpa, sendo eu um instrumento de paz. Talvez seja eu uma das filhas de Leminski que terá a honra de poder pegar um sol em Copacabana e curtir a grama verde bacana. Tô me achando. Caminhava de olhos fechados para que aquela sensação perdurasse, mas como nada dura para sempre, sombras pontilharam a luz que penetrava meu rosto como tiros. Abri os olhos, os passarinhos não mais me acompanhavam. Uma nuvem cinza chumbo tampava aos poucos o céu de brigadeiro. Já estava caminhando há horas, e a estrada só mostrava terrenos baldios, bem selvagens, em seus dois lados. Peguei o celular, já passava das 2 da tarde. Comi uma barra de cereal, guardei o papel da embalagem na mochilinha, bebi um pouco d'água e retomei o caminho de volta. Caminhei no sobe e desce ladeira, no entra e sai de ruelas verdes. Passei por mansões, casas campestres, rústicas, modernas, mas ninguém estava por ali. Muito menos carros. Já fazia horas que não via mais nenhum, a não ser os que estavam enfiados nas garagens. E eu não conseguia identificar o caminho de volta. E em minha mente só vinham as palavras de Neilo. Que inferno! Só não vale se perder. Que raiva, boca maldita! Quando achava que estava reconhecendo alguma casa ou árvore, a pista esfriava. Numa dessas tentativas, das que eu tinha absoluta certeza, adentrei numa ruela que não era uma ruela, e sim a entrada da casa de alguém. Só depois que eu percebi. Um cachorro malhado, de preto e branco, estava sentado no meio do caminho. Tinha um olhar meigo, orelhas caídas sobre o rosto. Parecia um pointer, não entendo muito bem de cachorro. Abanava o rabo para mim. No que eu fui me aproximando, o cachorro foi transformando o olhar de meigo para preocupado. O rabo parou de abanar e se endureceu. Me bateu um arrepio, que me virei e comecei a correr de volta. Olhei de soslaio, o cachorro me perseguia. Pavor. E pior, ele não latia. Só corria com o rabo duro, orelhas altas e testa franzida. E eu, nessa mania de observar os detalhes, não via para onde estava correndo. De repente o cachorro parou. De freada, as orelhas enrijeceram como as de um pastor alemão, olhar perscrutador. Senti um frio na espinha. Quando me virei, o vulto que me espreitava se escondeu, rapidamente. Mas consegui ver a ponta de seus dedos, soltando o apoio no tronco largo de uma grande árvore, que marcava a virada para a descida de uma trilha. Olhei de volta para o cachorro, não estava mais lá. Cansei disso. Deve haver um portal nessa cidade para onde vão os passarinhos, carros e cachorros. Nem eu fiquei lá para procurar. Parti atrás do vulto. Não ia ficar ali, nesse momento da minha vida, sem saber que vulto era aquele que estava me perseguindo, pois estava certa que havia um. Parti no encalço do vulto trilha abaixo. Era íngreme e fechada. Tinha uma ligeira desconfiança que havia algum tipo de abismo por perto. Estava atenta. Minha adrenalina estava no topo do dedo de Deus. Estava caçando, mas poderia estar sendo caçada. Vai saber. Estava desarmada. Na mochila só havia maçã e água. Porque a gente nunca tem disponível a ferramenta que a gente precisa na hora que a gente quer. O Sacho Coração teria sido de grande ajuda ali naquele momento. Desci a trilha, me enfiando cada vez mais dentro do mato, na pista do vulto. Eram folhagens se mexendo, pegadas, rasteiras. Sim, pois vulto também cai. E eu me meti atrás. Percebia que o caminho já não estava tão evidente como no início, mas não tinha outro jeito. Eram nas frestas miúdas que o vulto se enfiava. Se ele entrava naqueles buracos, eu também era capaz. Escorreguei várias vezes. Minha calça leg estava esfolada tanto no traseiro quanto nos joelhos. Arranhei os braços, os cotovelos e a bochecha numa rebatida de galhada.
Estava ficando perigoso. Se o Covid-19 habitasse aquele mato, eu certamente já estaria contaminada. Mas o vulto também. Eu admirava a determinação de Alice. Ela, quando botava uma coisa na cabeça, não havia santo que tirasse. E pior, arrastava todo mundo nas manias dela. E quando ela se enchia, ficava todo mundo vendido nas ideias dela, valeu? Ó, teve uma vez, essa eu tenho que contar, Alice cismou de criar kefir. Eu nem sabia o que era. Mas ela arrumou o troço lá, num grupo do Facebook, veio pelo correio, banhada em leite pó. Velho, Alice é sinistra. Ela hidratou a parada em água. Passava de um poste para outro todo dia. Depois começou a colocar leite fresco no bicho. Um tira e põe de pote, uma lavação todo dia. E ainda falava com os troços. Não é que rolava um iogurte muito legal? Ela dizia que era bom para a flora intestinal. Fiquei viciado naquilo. Queria comer toda hora. Até fiz um curso online para fazer queijo de kefir, para dar minha contribuição. Estava amarradão. Até que um dia ela jogou tudo fora. Disse que cansou. Que não ia mais perder o tempo dela cuidando daquilo. Que já tinha trabalho, casa, gato, namorado para cuidar e que não estava mais afim de colocar mais uma mela nas obrigações dela. Velho, eu tinha virado uma das obrigações de Alice. Sacou? Não dá, né? Pior que sinto falta do iogurte. Só do iogurte. Perseguir o vulto que me perseguia era uma vitória para mim. Sempre fui muito medrosa. Era o melhor que eu podia fazer por mim naquele momento. Melhor do que comer orgânicos. Não dava mais para prosseguir do jeito que estava. Eu não queria mais ser aquela pessoa insegura. Enquanto corria atrás do vulto, pensava, só pode haver um. Seria eu ou o vulto? Afinal, who wants to live forever? Estava determinada em não deixar meu vulto escapar. Estava certa de seus passos. Algumas vezes farejei os rastros, embora não conseguisse vê-lo de forma nítida. A distância entre a gente diminuía. Passei a achar que ele estava com medo de mim, ou ficando cansado do jogo. Gritei. Não vou desistir, entendeu? Eu não vou desistir. Segui os sinais, estavam nítidos para mim. Pena que os percalços da trilha não. Numa investida de quase pegar o pé do vulto, perdi o equilíbrio e deslizei por um desfiladeiro que me levou direto ao fundo de um quintal de uma casa bem grande, à frente de um canil com 2 Rottweilers que rosnavam me encarando. Lá estava eu conhecendo os integrantes da orquestra, pouco a pouco, por hierarquia de atuação. Para minha sorte, dessa vez, eles estavam presos, mas começaram a latir como se a existência deles dependessem disso. Eu ainda estava meio tonta da queda, arranhada e doída, com a blusa rasgada, porém nada grave, nenhuma fratura, graças a Deus. Num reflexo, olhei as folhagens se mexendo lá em cima, na trilha. Deveria ser o vulto me espiando, mas quem surgiu à minha frente foi um sujeito pançudo, vindo do outro lado com a cara amarrada, um tanto irritado e assustado, com uma lata de cerveja na mão. Ei, o que é isso? Desculpa. Ai, que susto. É que eu estava na trilha, mas escorreguei e vim deslizando até aqui. Que lugar é esse? Os cachorros não paravam de latir, até que o sujeito... Chega! Os cachorros pararam na hora. Não eram cachorros, eram cães. Entendi a diferença naquele momento, enquanto me levantava devagar do chão, sozinha e bamba. Trilha? Mas não tem trilha por aqui. Você estava nesse mato? Sim, Você está perdida? um pouco. O sujeito foi desmontando a guarda. Você está bem? Digo, machucada? Ah, por favor, não se preocupe. Nada grave. Eu preciso voltar para casa. O senhor pode me ajudar a encontrar o caminho? Claro. Qual o seu endereço? Só um instante que eu vou pegar o meu celular aqui. Tenho tudo anotado. Aquele homem, apesar de mal-humorado, me ajudou de fato. E com a ajuda dele e do Waze, consegui voltar. Ao chegar no condomínio, naquele estado, Adolfo e Naylor, que estavam logo ali na frente, no pátiozinho das manobras, vieram ao meu encontro. Adolfo paternalmente. Anice, o que aconteceu? Você está bem? Estávamos preocupados. Foi só um escorregão, está tudo bem. Naylor estava meio pálido e Adolfo com aquela cara de assustado que meus gatos costumam fazer. Pareciam que estavam falando algo sério. Entendi que aquela situação não deveria ser por minha causa. Aconteceu alguma coisa? Acabou de acontecer. O que aconteceu? A cidade acabou de ser fechada por decreto. Meu Deus do céu! Nem os ônibus que tá de fora entram, nem os que tá de dentro saem. Como é que é? O trânsito dos ônibus intermunicipais foi paralisado. Ah,
Já imaginava que isso aconteceria. É o que precisa ser feito mesmo. Vocês têm alguma notícia do Rio? Como estão as coisas? Tá preocupante, Alice. Os números de infectados estão crescendo a galope e de óbitos também. Que tristeza, que tristeza. O que vem por aí? Ninguém vai poder sair. Casa. Eu tinha uma casa. Eu tinha à minha frente pessoas que se preocupavam comigo. Eu tinha comida e a horta do Neylor. Eu tinha condições de sobreviver ao que estava por vir. O que eu não tinha era um propósito para existir. Alice, se precisar de alguma coisa, me chama ou ao Naylor. Estamos por perto e podemos revezar as idas ao supermercado. Excelente ideia, Adolfo. Somos uma equipe. Valeu, gente. Adolfo me olhou firme, com convicção. Senti verdade em seu olhar. Em momentos como esse, para algumas pessoas, é a chance delas agirem proativas, com o genuíno intuito de ajudar o outro. Acho que Adolfo se enquadra nesse perfil, pois a impressão que tive dele, quando o conheci, era de alguém esquecido, largado, e naquele momento ele tinha a mim para se responsabilizar. Ao menos eu estava sendo útil para alguém. Boa tarde, dona Alice. Depois de um bom banho e feridas lavadas, enquanto terminava meu almoço, quase jantar, pensava o quanto fui certeira em ter ido para lá. Teresópolis era o lugar do tempo que eu precisava para organizar minhas ideias. E essa pandemia havia me dado uma oportunidade de mudar o rumo das coisas. Eu não queria mais seguir o mesmo ritmo de antes. E ali, essas respostas provavelmente viriam de forma mais natural. Mandei uma mensagem pelo WhatsApp para o Rodolfo, perguntando se eu poderia ficar mais tempo. Apesar da pulga atrás da orelha, tomei um banho demorado e até que passei um dia bem tranquila, sem perseguições. Os meninos também estavam bem, brincavam entre si, exploravam as novas possibilidades espaciais que a mudança estava lhes oferecendo. Eles realmente estavam se divertindo. Pulavam um por cima do outro. Monsieur Henri fazia tocaia para o Alecrim na porta do banheiro. O bobinho sempre caía. Eu avisava. Alecrim, não entra no banheiro agora. O Monsieur Henri está escondido atrás da porta. Vai te atacar. Pronto, dito e feito. Era tufos de pelo voando pela casa. Foi avisado. Quem manda os gatos não entenderem português? E assim, nesse tom de brincadeiras, passei o dia. Não havia TV, nem com nem sem a cabo. Os dois únicos eletrônicos da casa eram a geladeira e a tostadeira. Eu havia levado meu note, mas sinceramente, meu nível de intenção de abrir o equipamento era zero negativo. Segui as horas como quem avança em uma trilha desconhecida, descobrindo novas perspectivas em cada passo, nas arrumações das coisas, na decisão de qual comidinha gostosa poderia fazer. Assei até um bolo, fiz um caldeirão de sopa de legumes orgânicos com shiitake, da caixa do Neylor. Estava muito cheirosa e suculenta. Organizei a ordem dos livros que eu trouxe para ler, aqueles que já fizeram alguns aniversários na minha mesa de cabeceira, lá no Rio. Agora tinham mais chance de serem lidos. O friozinho foi chegando de mansinho. Olhei pela janela e vi uma caseira serrania baixando a paisagem, escondendo o horizonte, entremeando pelas copas das árvores até o chão. Um verdadeiro testemunho do que é fechar o tempo, literalmente. E tudo ficou mais escuro. A noite foi assumindo o controle sorrateiramente. Era a hora do lusco-fusco, como dizia meu avô mineiro. A hora do limbo, que não tem tempo definido. Aqueles instantes que nem é dia, nem é noite. Que não é nem tarde, nem cedo. É a vez da linha que é estendida para separar os bichos que se escondem dos que caçam. Me bateu um arrepio, fui catar um suéter para vestir. Como esse lugar é gelado, pensei, é a hora de acender a lareira. E subiu uma animação, tudo que sempre sonhei, uma lareira na serra. Não me sentia nem um pouco nostálgica por estar sozinha. Afinal, precisamos encontrar um jeito de estar bem com a gente mesmo, principalmente em tempos de restrições sociais. O vinho já estava esfriando um pouco na geladeira, só para atingir aquela temperatura que dá uma ligeira anestesiada na língua, para abrir os trabalhos. Depois, bom, é depois. Faltava só acender a lareira. Eu disse acender a lareira? Sim. Mas como? Arrumei as toras exatamente como via nos filmes. Acendia o fósforo e passava o fogo para lá, fogo para cá, até queimar todo o palito. Nada. Deveria haver algum manual de instruções por aqui. Quem disse que era fácil não estava lá comigo. Quase queimei os dedos de tanto insistir. Essa madeira é inacendível. Vai ver que foi tratada com algum produto que não pega fogo. Aí dessa obra do Rodolfo.
Depois de várias tentativas, à frente dos olhares críticos dos meus gatos, que se entreolhavam e diziam, é uma total inoperante, desisti. Algumas vezes é importante assumir a derrota e pedir ajuda. Lembrei que o Adolfo havia se colocado tão solícito à minha disposição. Por que eu não peguei o WhatsApp dele? Agora vou ter que sair no meio desse tempo fechado e bater na porta do cara. Obviamente, se eu quiser ter um foguinho aceso, é claro. Que vergonha. Os gatos desistiram de espiar o que sairia dali. Voltaram para as brincadeiras deles de morder a jugular um do outro. Fiquei eu ali, definhando a constatação da minha inabilidade, ainda de joelhos perante as toras de madeira. Como uma mulher como eu não consegue acender uma lareira? Que fiasco. Nesses momentos é que percebo o quanto a minha independência do patriarcado ainda está manca. Estava sendo muito dura comigo mesma. Só o fato de eu ter me disponibilizado a sair do Rio, estar ali, mais salva do que sã, tinha sido um avanço na minha linha de fronteira. Qual a necessidade da gente querer sempre mais? Lancei mão do Sacho Coração, meu novo amigo, meu celular no bolso e fui, apesar dos protestos dos gatos. Principalmente o Alecrim, que me olhava com certa impaciência, como se dissesse, se enrola num cobertor, mulher, e fica quieta em casa. Ele é um gato prático. E tinha razão. Eu poderia comprar um aquecedor elétrico pela internet, chegaria em uma semana. Seria só ligar na tomada. E se não funcionasse, teria garantia de troca. E lá estava eu, um frio, não enxergava um palmo à minha frente. Segurava o cabo do Sacho Coração com as duas mãos para o manter a postos e mergulhei no caminho adentro da neblina em direção à casa do Adolfo. Um gelado me invadia os poros do rosto como um peeling. Minhas narinas estavam secas, já não cabiam de tanto ar. Um ecoante silêncio calou a sinfonia dos cachorros por alguns segundos infinitos, até ser rompido por um choro fininho e angustiante de algum cãozinho sofrido. Parecia que estava sendo torturado. Senti uma presença ao meu redor. Era uma respiração pesada, lenta, carregada de intenções pretensiosas. Apontei a luz da lanterna do celular numa busca de 360 graus e peguei, perto de um cone de camélias muito bem podado que marcava a virada do caminho de quem vem do pátio central para o meu chalezinho. Lá estava ele, me encarando, com cara de quem estava à minha espreita há tempos, que estava ali há horas. Boa noite, dona Alice. Ele tinha um tom que parecia ingênuo, mas que também poderia ser debochado. Não sei se era o jeito dele se expressar ou o sotaque. Parecia o lusco-fusco em pessoa. Neylor, boa noite. Que bom que você está por aqui. Preciso de uma ajuda. Acende a lareira para mim, por favor. A senhora não está conseguindo, não, é? Ódio mortal daquele homem me desdenhando. Tive que me segurar. Essa gente deve pensar que só porque sou do Rio, não sei viver em ambientes mais rústicos. É que não estou acostumada. Gente da cidade é assim mesmo. Não sabe nem como faz fogo. Mas a gente da cidade aprende. Enquanto caminhava, meio que ao lado do Neylor, até o chalé, mesmo mantendo reservada a distância por causa do protocolo Corona, e ainda com o meu Sacho Coração na mão, só que abaixado e um tanto disfarçado, concretizei o tamanho daquela criatura em relação a mim e seu andar de brutamonte. Entendi sua rudeza ao captar a energia que vinha dele e também sua gentileza no momento de sua diligente atitude ao entrar no chalezinho e deixar as botas pelo lado de fora. Todo o meu julgamento anterior se desmanchou feito nuvem, e a ligeireza com que ele acendeu o fogo deixou claro para mim que se tratava de um sujeito simples, que talvez nunca tivesse saído daquele lugar e que, provavelmente, isso nunca tenha chegado a ser uma questão para ele. A senhora tem que começar com um esgravetim, assim, armadinho. E pode colocar essa espinha que eu trouxe aqui no meio. Queima que é uma maravilha. E solta um cheirinho bom na casa. Como a senhora não tem prática, começa com um papelzinho. Poxa, Neylor, obrigada. A senhora vai com a vela acesa e vai acendendo os gravetinhos. Depois que pegar fogo nos pequenos, é que a senhora bota a história mais grossa. Entendi, Neylor. Agora é só botar as madeiras. A senhora não pode esquecer de colocar as madeiras, senão o fogo apaga.
Neila foi embora e deixou a lareira com uma labareda que silenciou os gatos ao ponto deles ficarem grudadinhos, um do ladinho do outro, olhando dentro do fogo, absortos, filosofando, como se vissem revelações místicas nas chamas. Era um espetáculo mesmo, e quentinho. Abri meu vinho, me servi de sopa e pão. Que delícia! Estava tudo perfeito. Soltei minha playlist no celular, abertas numa caixinha de som que eu trouxe. E voilá! Eu tinha ali um ambiente muito bem estruturado. E curti cada instante. O vinho, a música, a hipnose do fogo, as memórias que a mente buscou e os devaneios que ela estruturou enquanto eu dançava. Uma catarse. Quando me dei conta da hora, já eram quase meia-noite, e eu estava de pilequinho. Mas não tão alheia ao ponto de esquecer de trancar as portas. Coloquei até comida para os gatos, ainda cantando e dançando as músicas da playlist. Apaguei as luzes e fui deitar. Deitadinha até que o quarto rodou um pouco, mas foi gostoso. Aumentou meu direito ao sono profundo e me larguei. De repente, lá pelas tantas, do nada, um estrondo inundou o quarto. Quando eu falo inundou, foi exatamente isso, só que seco. A casa estava seca e tudo parecia normal. O som é que era nítido de água corrente de um tipo de torneira de abertura muito larga. Meu Deus do céu, o que é isso? Os gatos pularam na cama, ambos com os olhos arregalados. Vocês estão sentindo isso também? O que eu faço? Em seguida, entremeando com a torneira aberta, começou um som oco de batidas, como se alguém estivesse amarrado em uma camisa de força, preso dentro de um quarto de alvenaria de 1 metro quadrado, em delírio constante, jogando seu próprio corpo contra as 4 paredes. O volume da água aumentava como se fosse mar em fúria para inundar o quarto do coitado. Senti uma ligeira vibração descendo pelas paredes, mas a casa não trepidava, e muito menos descia uma gota d'água. Os gatos pulavam da cama para o chão, passando por cima de mim, e corriam alucinados sem rumo. Monsieur Henri catava respostas de janela em janela, enquanto o alecrim subia de volta em cima de mim e pulava, me cobrando uma investigação. E ele tinha razão, mais uma vez. Que gato sensato! Eu precisava saber que dilúvio seco era aquele. Em alguns momentos parecia que alguém entre o forro e o telhado estava dentro de um caixão, vivo, arranhando a tampa por dentro com as unhas, pedindo para sair, passando um sinal desesperado. Levantei de súbito, vesti meu casaco e catei o sacho coração. Empunhei-o e fui pesquisar bem devagar. Olhei pelas janelas, só havia neblina densa, nada de chuva. De onde vinha essa torneira? Era alguma coisa acontecendo em cima da casa. Vou ter que sair. Olhei a hora no celular. Era 1 hora da madrugada. Eu não tinha dormido nem por 1 hora. Eu devia estar de pileque ainda. Não, não vou lá fora. É pegadinha do meu inconsciente. Eu devo estar dormindo. Voltei para a cama, mas no caminho, Monsieur Henri me atravessou, quase que me derrubou. O que é isso, Henri? Tá maluco? O som foi mudando a cada arranhada do caixão, que parou e aos poucos começou umas batidas ritmadas, que parecia agora a vibração de algum tipo de batuque, cujo ritmo aumentava, sem trepidar as paredes da casa. De repente, senti olhos sobre mim. Virei a lanterna do celular na direção oposta e na janela dos fundos percebi que um vulto se escondeu rapidamente. As folhas da moita de fora, perto da janela, ainda se mexiam quando eu cheguei para ver. Até a marca da mão do vulto ficou no vidro. Era a prova que eu precisava. O universo me proteja. Será que vim parar num condomínio de seguidores de alguma seita dos infernos? Alecrim se enfiou debaixo da cama e Monsieur Henri fuçava as frechas das portas de saída. Sempre achei esse gato com comportamento de cachorro. Ele deve ter sido cachorro na existência passada. O que fazia ele voltar a ser gato era a fixação dele em roubar meus elásticos de cabelo. Sueli, amiga, desculpa incomodar tão tarde, mas talvez essas sejam as minhas últimas palavras. Tem alguém me vigiando lá fora. E tem mais. Eu acho que tem algum tipo de ritual macabro no meu telhado. Só quero te dizer que agradeço muito a sua amizade, todos os seus conselhos e preocupações. Agradeço até a sua encheção de saco, amiga, dos seus esporros. Cuida dos meus filhinhos por mim, tá bom? Adeus. Definitivamente eu tinha que saber
o que estava acontecendo acima da minha cabeça. Abri a porta com cuidado, sem lanterna, para não chamar a atenção sobre mim. Tinha que me acostumar a enxergar no escuro, como os gatos. Andava sorrateira e rebaixada, com o sacho-coração armado, o cabo bem firme, seguro com as minhas 2 mãos. Circundei toda a casa. O barulho ainda acontecia, mas sem o eco de dentro. Era mais suave, mas eu tinha que subir, mesmo assim. Precisava de uma escada. Lembrei que havia visto uma no barracão, na minha vistoria de hoje cedo. No que entrei lá, acendi rápido a lanterna do celular e vi. Um rato enorme saiu lá de dentro, desesperado. Foi um susto e tanto, meu e do rato, que era absurdo de grande, quase do tamanho dos meus gatos. Não podia imaginar que houvesse ratos tão grandes assim fora dos sets de filmagem. Bravamente peguei a escada, pois, sei lá, podia haver outro ratão. Tropecei em algumas coisas que não faço ideia, fiz alguns barulhos, mas apaguei rápido a lanterna e guardei o celular no bolso do casaco, para não chamar a atenção do resto do condomínio, que eram Adolfo e o Naylor, mas poderia haver os outros membros da seita por perto. Com certa dificuldade, pois tinha enfiado o cabo do sacho-coração dentro da calça do meu pijama, consegui posicionar a escada na entrada da abertura que vai para o telhado, que eu mal conseguia enxergar. Olhei para um lado e outro, tudo branco de neblina. Comecei a escalada, dando uma ajeitadinha no cabo do sacho-coração dentro das calças, e determinada a resolver essa questão. O pessoal que vem da cidade é uma gente muito nervosa. Esse povo quer tudo pra ontem e desconfia de tudo que é coisa. Eu tava de ronda quando vi Dona Alice subindo pro telhado. Achei estranho, era 1 da madrugada, minha última ronda antes de ir dormir. Mas como o seu Rodolfo falou, deixa a moça quieta. Só vai lá quando ela te chamar, não te mete. Aí deixei. Consegui abrir fácil a portinhola do telhado. Só tinha um tranco de giro de madeira. Nada era trancado ali. Que coisa estranha, pensei. Entrei. Me senti forte e viva. Aquilo definitivamente não era um sonho. Tudo o que eu estava vivendo era de verdade mesmo. Peguei meu celular no bolso do casaco e acendi e vi uma enorme caixa d'água de plástico azul com uma tampa sendo enchida automaticamente. Mirei para os cantos e não havia nenhum caixão. Não resisti e abri a tampa da caixa. Não podia ficar sem respostas. E, para minha surpresa, havia de fato uma torneira. Mas o louco com camisa de forças, se debatendo, não estava lá. E sim, um tipo de boia presa numa haste fina. Graças a Deus! Quando terminei de descer pela escada, percebi alguém vindo na minha direção. Me viro rapidamente e puxo o sacho-coração da calça. Opa, sou eu, Adolfo. Que susto! Tudo bem, Alice? Insônia. Às vezes me ataca. Sei, acontece com algumas pessoas. Vi um rato enorme também. Achei que estivesse no telhado. Deve ser uma gambá. É comum por aqui. São inofensivos. Só querem um canto para dormir protegidos. E a sobra da sua comida. Não fazem nada com a gente. Ah, gambá? É, pode ser. Não tinha mais disfarces. Desmontei. Desculpa ter te assustado, Adolfo. Desculpa se estou causando algum tipo de incômodo para vocês. Alice, é natural se sentir desconfortável num lugar desconhecido. São novos hábitos. E tem também esse momento que estamos vivendo. Tudo nos atinge de uma forma inédita. Mas você está entre amigos. Ai, Adolfo, que vergonha. Que isso? Fique tranquila. Qualquer coisa me chama. E pode deixar a escada aqui. O Naylor guarda amanhã. Obrigada, Adolfo. Me desculpa se causei algum transtorno subindo no telhado numa hora dessa. É nada, não. Eu mesmo adoro subir no telhado de madrugada. O quê? Brincadeira. Fique tranquila, tá? Boa noite. Boa noite. Voltei para casa, tranquei a porta, coloquei o sacho-coração do lado. Os gatos me olhavam, aguardando explicações. Foi só a caixa d'água enchendo. Tá tudo bem, galera. Bora dormir. Tirei o casaco e me aninhei embaixo do edredom. Estava exausta. Apaguei quase que imediatamente.
No dia seguinte, devia ser por volta das 8 horas da manhã, uma metralhadora disparou no jardim. Os gatos que dormiam no pé da cama de conchinha deram um pulo para trás, sincronizado. Corremos os 3 para a janela e lá estava Naylor aparando a grama. Coloquei a mão no rosto. Meu Deus, essa gente é sem noção.